Fala, rapaz. E aí, Antônio? Tranquilo, meu Botar, irmão? botar o boné aqui que essa quarentena não tá me Não permitindo tá. cortar o cabelo. Rapaz, passa a máquina nisso. Não tá Acho que tudo. nem eu aqui, ó. Tem essa vantagem. Não, Eu tenho essa vantagem. Eu pego aqui, ó. eu tenho um tufo aqui, cara, um redemoinho. Eu fico que nem o Ronaldinho naquela Copa. Fica parada tipo a Putz, eu sei cacatua. como é que é. Não fica legal, não. E como Mas estão vamos as lá. coisas por aí, meu irmão? Tá Como caminhando. tá levando essa pandemia aí? Não, a gente tá devagar, mas nosso custo fixo lá acaba que é baixo, né? É só Uhum. sócio que trabalha, tá sem produção, a luz é baixa, a gente conseguiu jogar o custo fixo lá embaixo e retomamos, né, a produção ontem. Tô sem nada de estoque. Aí Putz, grilo. fiz uma session IPA ontem com o Dr. Pô, Carbone legal. lá, 800 litros, dois batch, lá é 250, né? Aí a gente fez Uhum. uma high gravity violenta lá e conseguimos 800 litros em dois batch. Pô, isso é Tô, legal, cara. Essa é, técnica de high gravity eu acho bem interessante. Você consegue uma boa litragem com uma mostura baixa. Acho interessante agora, isso. a dificuldade que a gente ficou lá foi até o tema do nosso bate-papo de hoje. A lupulagem, né, para diluir depois, a gente ficou meio. É, isso aí que a gente vai falar agora. Então, hoje o nosso papo aqui, tá, a gente vai falar sobre lúpulos, lupulagem, técnicas de lupulagem, é, mitos da lupulagem, né? Um dos pontos principais, rapaz, que a gente poderia começar a falar, né, é falar, né, qual é realmente a diferença dos tempos que você usa o lúpulo, né, no início, né, no first roast, no, no início mesmo, né, os tempos que a gente usa, né, os lúpulos no tempo correto, né, desde lá dos 60 minutos, lembrando, né, que a gente vai de 60 a zero, né, Uhum. e quais são as vantagens, né? Por que, que a gente consegue amargor, né, usando os 60 minutos? Por que, que aos 0 minutos ou do IPU a gente consegue mais o aroma, né? Qual seria a temperatura ideal, por exemplo, na parte do dry hopping, né? Que existem alguns mitos sobre temperatura de dry hopping. Uns dizem que é 24 graus, por exemplo. Eu estou lendo esse livro aqui agora, Esse daí é que ele tem umas o. informações interessantes. É o For the Love of Hops em inglês, não? Acho que não, não sei o É termo aquela dele em série. inglês, não, rapaz. De quem que é? Brewing Elements. Isso daí é o que foi traduzido Isso, Bio agora, Element né? Series. É. Isso. Ah, lançaram Aham. agora há pouco tempo, rapaz. Acho Foi. que lançaram isso aqui 2 semanas depois que começou a pandemia. Aham. Que até foi lançado lá no Overrock, eu tive No lá até. Overhop. É, eu cheguei Isso, atrasado, mas eu fui lá, depois apareci lá, falei com o Gil. O Gil promoveu, isso, né, o exatamente de lançamento dele. lab e tal. É. Então, assim, a gente podia começar, por exemplo, e explicar o porquê, né, dos tempos de lupulagem, né? Por que se usa lúpulo no início, por que se usa lúpulo no meio, por que se usa lúpulo no fim, né? Uhum. Como a gente consegue maior amargor, por que do amargor, né? Seria mais um papo básico sobre isso. A gente começar a falar sobre o porquê, né? Tem muita gente que está começando hoje, tem muita gente experiente que está aqui hoje, e tem Uhum. muita gente também que está iniciando. E muitas vezes existe dúvida sobre isso, né? Sim. Como que você usa esses lúpulos e por que de usar esses lúpulos nesses tempos, né? Uhum. Então, deixa a palavra contigo. Eu não sei se já terminou de ler o livro. Você vai ver aí Não, não, não. que Até porque, na verdade, o livro, acho que é só metade dele, né? Porque o resto tudo aqui ficava falando características de vários lúpulos, né? Como tem aqui, por exemplo, né? tem uma porrada Né? de Ele começa com receita. uma história, depois tem a parte de receita, tem a parte de É, característica de cada lúpulo. isso. É bem Essa série é muito interessante. boa, cara. Essa série é muito boa. Infelizmente, recentemente, reduzi muito minhas horas de livro. Hora copo tá aumentando, hora livro que Uhum. tá mais devagar. Esse Meu livro amigo, aí. Mas esse livro é muito bom, cara. E uma coisa assim, você falou, muita gente não entende e tudo mais. Nem os cientistas entendem, Antônio. Eu acho que o lúpulo ainda é um Não, grande imagino. mistério que tem, sabe? Cada um tem sua técnica, cada um tem sua forma de trabalhar, e no final do dia, Sim. várias técnicas funcionam e a gente não sabe ainda, a ciência mesmo não sabe explicar exatamente o porquê Uhum. de um ou do outro. Existem coisas mais padrões, assim, que eu acho que é onde eu vou levar o resto do meu comentário, mas só pra galera não Legal. achar que, pô, tô fazendo certo, tô fazendo errado. Não, tu faz. Ficou bom, deu certo, cara, é tua técnica, sabe? Continua com ela Ah, e sim. compartilha.
e compartilha, porque depois outra pessoa pode testar e tudo mais. Pô, legal. Mas então, falando um pouco mais do que se entende mesmo, depois a gente vai para a parte de Uhum. extrata. Mas Tá. o lúpulo é uma planta, né? O Murrulus lupulus, ela é a família da cannabis também. São plantas trepadeiras e basicamente o que você quer dela são as resinas e os óleos que elas produzem, Uhum. né? As resinas, elas basicamente, elas têm outras funções, mas basicamente vão contribuir com o amargor, e os óleos essenciais são aroma e sabor. Então, assim, você pegou um lúpulo, são dois parâmetros bem legais de você ver. É o tipo de resina que tem lá, resina dura, resina mole, aquela cacetada de óleo essencial, que cada um traz uma característica que a galera também bate a cabeça para entender e Uhum. ninguém sabe nada. É tipo, Citra testou é bom, mas aí você vai comparar com outro que tem um perfil parecido em termos de óleo, mas o resultado final é totalmente diferente, sabe? Então, uma Uhum. pequena variação já cria um conjunto totalmente diferente. Acho que é mega Sim. complexa a parte de óleo, eu não consigo nem gravar os nomes é, de todos que tem lá, A gente pode até linalol, aqui, né? Tem um ponto que linalol. fala, linalol, tem um monte de coisa. Aí um é floral, o outro é cítrico. Eu particularmente não nem gasto meu HD com isso, sabe? Eu pego mais uma característica central assim do lúpulo, descritivos clássicos e tento basear minhas cervejas neles. Eu ainda não cheguei nesse nível de conhecimento de falar, ah, não, mas eu quero um sabor floral, eu vou procurar um lúpulo que tem mais geranilol. Esse é um dos poucos que eu lembro que traz a relação, né? Mas não vamos Você tem enrolar, aqui o não. alfa, você tem Vamos. o beta, tem o mirceno, o muleno, aí tem o óleo total, tem a Isso. corromulona, tem o tem coisas que nem sei falar aqui, cara. Nem Nem lembro. dá pra Né? falar. Tem Exato. fernazeno, cariofileno, Tem é uns que tem muita letra coisa, né? com símbolo. É muita coisa. É muita coisa. Mas para deixar mais simples, eu acho que assim, a primeira coisa que você vai olhar no lúpulo vai ser o alfa-ácido. Eu, Uhum. particularmente, analiso primeiro o alfa-ácido. É um Sim. lúpulo que vai ser. Que ele vai trazer amargor, que ele vai poder Uhum. contribuir para o amargor ou não, que é um lúpulo que. Não que você não possa usar um lúpulo de baixa alfa-ácido para dar amargor, mas você vai ter uma Sim. matéria vegetal muito grande ali que vão ter outros prejuízos. É Sim. sempre um trade-off, né? Então, assim, em termos Uhum. de amargor, pô, um lúpulo de alfácido 8, 9, 12, eu prefiro utilizar nas minhas cervejas. E o lúpulo com Uhum. alfácido mais baixo, se for o caso, eu uso mais para aroma. Um saaz, lúpulos nobres, lúpulos europeus, Sim. alfácido baixinho e tal. Eu não Uhum. costumo, até já fiz já, mas eu não Uhum. costumo dar o amargor com esses lúpulos. Então, Existe um assim. mito, não sei se não é bem um mito, né, Ah, mas é uma coisa que se fala muito, por exemplo, é que dizem que os lúpulos, né, de alto teor de alfa-ácido, digo assim, 9, 10 a 14%, né, uhum, dizem que eles foram desenvolvidos para ser utilizado bem para a indústria mesmo, né? uhum, Porque isso é uma das situações que não sei se é mito ou se é verdade, né? Que uhum, dizem que esses lúpulos de alto alfa-ácido ele foi desenvolvido para a indústria, para exatamente para a economia da indústria, né? Para você uhum. usar menos lúpulos, né? Para você ter a mesma amargor, né? Se você uma Sim. menor quantidade que você está falando, para um maior amargor. Eu não sei se isso é verdade ou se isso se é mito, né? Mas dizem que, na verdade, alguns desses lúpulos de extremo alfa-ácido foi exatamente desenvolvido para facilitar o processo industrial É. da produção de cerveja. Ó, não tô batendo martelo não, tá? Também não sei se é mito ou verdade. Minha opinião acho que é mais pessoal. Não sei se no livro Uhum, chega a comentar alguma coisa assim. Mas vendo o histórico, os lúpulos da Europa, eles são todos baixo alfácido. Quando a gente vai uhum. para a América, que tem o Hop Estranho. Breeding System, né? Eles têm várias instituições que trabalham com lúpulo lá, eles sobem exponencialmente. Então, assim, eu acho Uhum, particularmente que são cruzamentos que a indústria mesmo buscou, tanto para amargor quanto para óleo essencial, para aroma. E aí você vê até uma uhum. retomada. Hoje em dia a Europa ela começa a ter lúpulos de alto alfácido. Um exemplo Uhum, clássico, na verdade, é o único que eu sei, então para mim é clássico porque é o único que eu sei. É o Hércules. sim, Ele é um de alto alfa ácido e a europeu. alface. Uhum, É, é,
Então, assim, eu acho que foi feito em laboratório isso mesmo, sabe? Cruzamento genético, aprimoramento de espécies. Então, Entendi. eu acho que é verdade. Não, não sei se é um Né, eu, mito eu ou também verdade. acho, né? Porque você pega quando começa a É, nascer, né? Os lúpulos de alfa-ácido, quando você pega outro livro, a data de nascimento deles, né? Você vê que ele começa mesmo quando começou também, por exemplo, na América, principalmente, né, a demanda subiu demais, uhum, né? A gente tem uma pergunta aqui é. agora, que é do Fernando José, que ele fala em questão do HSI na influência no amargor. Ele deve estar querendo saber sobre a influência do HSI, né, no amargor, né, que o lúpulo traz à cerveja. Rapaz, HSI eu não tô familiarizado com a sigla, não. Não? Então, Fernando, se puder aí passar o que você diz aí de HSI, a gente tenta te responder isso, tá bom? Então, vamos dar uma Vamos ver aqui. continuidade, né? Enquanto ele tenta trazer para a gente aí. Eu posso até fazer uma pesquisa aqui rápida aqui na frente. Caça aí pra gente. Pergunta pro Google que ele sabe com certeza. Eu vou perguntar quem sabe, né? Com certeza. Mas então, assim, a gente estava falando da questão do amargor, né? Você falou aí de 60 minutos que a gente usa. Uhum, isso. Deu a travada aqui? Foi. Não, mas só para o pessoal que está começando a fazer cerveja não achar que é uma Uhum, regra. Existem cervejas que você bota a adição de lúpulo em 70, 80, 90. A uhum. Dogfish tem até aquela 120 minutos IPA, né? Então, Sim, assim, já tomei dela. não é uma regra usar em 60. Eu nunca tomei, só ouço história. Dizem que é até uma cerveja lupulada, mas que é legal para Sim, guarda, né? sim, Mas cara. É uma cerveja eu lá que tem um particularmente teor nunca alcoólico, eu não provei. lembro o teor alcoólico, mas ela serve para guarda. Só que E o lúpulo até eu tive ajuda uma com certa isso, né? decepção. Eu tive uma certa decepção. Eu esperava mais. É, É, a eu gente cria esperava umas coisas mais. na cabeça às vezes, né? Exatamente. Mas, então, assim, o lúpulo, outra característica dele, que a gente falou aí, das resinas e dos óleos essenciais, né? Um traz amargor, o outro aroma e sabor. Mas uma outra coisa muito, muito importante no lúpulo é a estabilidade, né? Ele traz tanto estabilidade para espuma, quanto ele tem uma ação antibactericida, não sei se é antimicrobiológica, esqueci o termo que usam, mas ele impede que organismos cresçam na cerveja, então Uhum. é mais uma coisa bem legal assim de se falar. Cervejas mais lupuladas, apesar do lúpulo perder a qualidade ao longo do tempo, né? Quanto mais fresco. Exatamente, para pegar o que você está falando, o próprio Fernando ele botou isso. A questão da validade dos teores, características das resinas diminuírem ao longo do tempo de armazenamento. Ele está questionando, por exemplo, quando você compra um lúpulo, sei lá, safra 2018, né? Aham. Provavelmente deve ser isso que. O Adriano Cardoso falou que é bacteriostático. É o termo que você está querendo Bacteriostático, né? Que o lembrar. Adrian falou aí. Isso, Isso aí, valeu, isso. Adrian. Pô, Show de bola. se não tem Google, quando a gente não tem Google, a gente tem área. Tive uma travadinha tua aí, Então, né? voltando aí, Antônio, então a Uhum, tentar responder a pergunta do nosso companheiro aí, não sei se eu entendi o cerne ainda, mas o alfa-ácido ele vai sendo degradado em beta-ácido, né? Não sei se é uma uhum, relação direta ou se o beta-ácido vai surgindo com o tempo, mas o fato é que o alfa-ácido reduz conforme você vai guardando o lúpulo e o beta-ácido sobe. Não sei se um se transforma no outro, ou se o beta-ácido vai oxidando e vai surgindo, enfim. Então você tem um potencial menor do alfa-ácido para ele isomerizar no futuro, ou seja, você vai ter menos amargor vindo do alfa-ácido, mas em compensação, o beta-ácido ele é solúvel em água e ele também tem uhum. amargor. Então, um lúpulo velho que você está guardando há muito tempo, ele vai trazer amargor às vezes não do alfa, mas do beta-ácido. Isso Entendi. a gente não costuma falar muito disso, mas eu Uhum. folhei esse livro aí que você está dando uma olhada também recentemente, e foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, do não valor que a gente dá para o beta-ácido e o que ele pode trazer de legal, né? E tem gente que, Exatamente, esse livro me inclusive, trouxe isso. é, é. Inclusive tem gente que prefere até envelhecer um pouco os lúpulos. Também fala nesse livro aí. Esse livro é muito bom, cara. Você vai Fala, gostar muito. isso é um ponto. Eu tô É, fazendo uma experiência aqui, eu tô com um lúpulo aqui eu larguei ele fora da geladeira aqui, tô dando e tempo para vai ele lá. testar, né? E depois me fala o que É, deu nisso vou, daí. vou,
Mas é Boa. uma quebra de paradigma que a gente tem, né? Que a gente sempre aprende Uhum. que pô, lúpulo tem que ser fresco, tem que ser fresco. E tem uma galera que diz não. Eu gosto de envelhecer o meu um tempo e depois eu boto na cadeia fria. Eu gosto de oxidar ele de forma controlada e depois eu boto na cadeia fria. Então Uhum. me diz o resultado dessa experiência que, como eu disse no começo, cara, a gente não sabe tanto do lúpulo. É uma parada meio misteriosa, sabe? Acho que tem muito espaço É, para... por mais que já tenha aí já, sei lá, uns 400 anos porque se usa ele, mas ele está sendo muito bem É, estudado agora, né? sim, sim, Antigamente é era pegava, complexo pra jogava. caramba. Né? Uhum. Isso Agora é com bem a interessante. destilação, você destila o óleo, bota num cromatógrafo. Então, assim, agora com a ciência no alto nível, a gente consegue realmente entender um pouco melhor isso, né? Uhum. Depois, isso é bem legal, isso é bem legal. Não sei Então, se eu aí, respondi a pergunta lá do nosso eu acho companheiro. que sim. Pelo que É, ele falou que ia botar até um isso, Antônio, aqui, eu acho que foi isso. então beleza, tamo aí. Acho que foi isso. Tá? Então, aí aquele, voltando àquele ponto, né? Que o porquê que a gente, quando quer amargor, a gente obrigatoriamente joga sempre no início da fervura e nunca no final, né? Isso é, isso é uma das questões que eu escuto. Às vezes eu não sei responder, sinceramente. Eu sei que quanto mais no início da fervura, né, mais, né, eu tenho o processo de isomerização, que eu sei, né, mas eu sei que o processo, para mim, é realmente dito, eu não conheço muito bem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o porquê. Quanto mais tempo na fervura, mais amarga a cerveja fica, né? Obviamente, dependendo do teor lá do Beleza. alfa-ácido, por aí vai. Uhum. O que que acontece? O alfa-ácido, ele não é solúvel em água. Então, se você tacar uma infinidade de lúpulo e não ferver, você não vai ter nada de amargor. Quando você passa pelo processo de fervura, né, que é a adição de calor, ocorre a isomerização Uhum, dele. Ou seja, ele muda a molécula, ele muda a formação dele estrutural, e aí você consegue diluir em água, ele fica um composto solúvel, e aí você consegue trazer o amargor. Então é basicamente isso, ele passar pelo processo de isomerização, que ele mexe na molécula dele, você torna solúvel em água, e aí sim você consegue trazer o amargor. Eu não sei agora como que eles fazem isso, vou fazer um comentário agora que o alface ele tem um amargor. Eu não sei se tem que ser extraído em outra substância, mas ele tem um amargor. Agora, o uhum, isoalfa-ácido tem um amargor consideravelmente maior. Então, em termos de eficiência, você também tem essa questão aí que é importante de destacar. Existe uma curva de utilização também. Então, quanto mais tempo fervendo, mais tempo você tem para causar essas reações. Então, por isso que a gente bota em 60, a gente tem uma curva de isomerização que vai ter seus lá 20, 25% de utilidade, né? Se você botar pouco uhum, tempo, não, você não vai volatilizar os óleos, ou seja, você vai ter mais aroma e mais sabor, mas em compensação você não consegue fazer essa transformação molecular dela e não tem o amargor. Então lá no uhum. início você bota, traz o amargor, mas para o final não, você não Sim. tem tempo de causar essa reação. Em compensação, você fica com os óleos diluídos na cerveja. Aí tem o sabor, aroma, que é pô, tesão máximo. Uhum, show, legal. Então, na verdade, né, a gente sabe que o alfa-ácido remete ao amargor, né? Ele traz o amargor. Uhum, E como que a gente obtém aquele sabor, né? A gente sabe que um lúpulo ele pode remeter a floral, ele pode remeter a cítrico, ele pode remeter a N tipo de sabores, né, que a gente consegue na cerveja. Qual é a origem, uhum, né, desse sabor que a gente tem no lúpulo, né? Porque, vamos lá, se a gente consegue um amargor no início, então qualquer coisa, né, pensando, né, qualquer coisa que você joga a partir de 30 minutos, você já começa a trazer mais sabor. Você vai trazer amargor uhum. também, mas você consegue trazer mais sabor, né? Como é que é esse processo? Como que a gente, na verdade, após os 30 minutos, né, ou seja, mais próximo ao fim da fervura, a gente consegue os sabores que a gente consegue, né, a citricidade, o floral, né, e os outros tipos de sabores que a gente consegue na cerveja, né? Isso daí são aqueles óleos, né? Como eu disse lá no começo, Uhum, o amargor vai vir das resinas. O sabor e o uhum, aroma vão vir dos óleos essenciais, que que são legal. extremamente voláteis. Então é por isso que a gente bota no final. Pra não dar nem tempo Uhum, deles saírem, porque é preju total, né? Você pegar um lúpulo pô, super aromático, assim, cheio de óleo essencial.
tacar lá atrás, você vai perder tudo. Se você botar em 60, vai volatilizar tudo. Então não faz muito sentido. Você botando... Isso aí, esse comentário que eu vou fazer agora, rolam dúvidas, tá? Assim, a literatura muda um pouco, mas como você falou, 30 minutos começa a ter sabor e aroma. Tem gente que diz que, se você quer dar sabor, você bota 30 minutos. Se você quer dar aroma, você bota 5 minutos do final. Eu não sei exatamente se é assim, porque eu tenho várias cervejas. Hoje em dia, Antônio, eu faço só em 60 e só 5 e Whirlpool. Eu não faço adição de 30, não faço adição de 20, não faço adição de 15. Posso estar perdendo alguma coisa? Posso. Mas é como eu passei a fazer cerveja mais recentemente e tem um baita resultado, assim. Então, eu botando a 5 minutos, eu garanto que você vai ter bastante sabor e bastante aroma. Se botar... Eu também faço isso também. 30, Eu basicamente alavo em 60 e eu normalmente está no Whirlpool. Pois eu tenho feito muito isso eu tenho uma também. cerveja assim e dá certo, cara. As tuas estão dando certo também, né? Posso continuar? Tá. Por enquanto tá tudo certinho. Entendeu? Eu sinceramente, no início eu fazia a cada 5 minutos. Cada 5 minutos eu jogava lá 3 paletezinhos. No início a gente tem para seguir tudo muito literal, né? Só que agora eu chego lá, meu amigo, é aqui, tchau, né? A gente tem uma pergunta aí, que é do Rodolfo, que ele está perguntando quanto tempo a gente pode armazenar o lúpulo no congelador. Existe algum prazo máximo disso? Né? Vamos lá, um lúpulo de 2018, a gente consegue manter ele até 2020, um lúpulo de 2019, manter até 2022, né? Mantendo ele sempre dentro do congelador. Lembrando que o congelador, em média, é menos de 18 graus, né? Na verdade, freezer, né? É mais ou menos 18 graus. Existe um prazo para isso? Olha, eu acho que o prazo, quem vai dizer é o resultado final, né? Porque a gente estava falando agora há pouco. Tem gente que prefere guardar o lúpulo fora e depois botar em cadeia fria. O pessoal lá que faz Gueuze, os belgas, deixam o lúpulo mais de ano fora, a temperatura ambiente. Então eu acho que depende muito do que você quer da cerveja, do que você quer como resultado final. Você provavelmente vai perder alfácido, ou seja, você vai ter um potencial de amargor menor. Você com certeza vai ter oxidação dos seus óleos essenciais, então eles vão sofrer transformações que podem ser positivas ou negativas, e isso a resposta é extremamente complexa, assim, dependendo do lúpulo, da temperatura, da quantidade de oxigênio, mas eu diria que não, Antônio, eu diria que tem uma baita vida útil, assim. Agora, você não vai querer fazer uma fresh hop com lúpulo que está 4 anos no teu freezer. Não vai querer fazer a cerveja com um baita aroma de lúpulo fresco, a cerveja que está 4 anos no seu freezer. Mas você vai ter amargor, sim. Você vai ter aroma, sim. Agora, tudo em menor quantidade e com algumas reações de oxidação que já vão ter ocorrido. Você diz, por exemplo, que a escola americana ela pede lúpulo fresco a qualquer custo, né? Ou seja, tirou do pé, pelletizou, põe na cerveja. A escola americana ela pede muito lúpulo fresco, diferente da escola inglesa, né? Que já trabalha muito com isso. A alemã também trabalha muito com esse. Pelo livro diz mesmo, né? Que os ingleses envelheciam o lúpulo lá, o bicho não estava quase criando fungo, aí sim que eles usavam. Entendeu? Então. É interessante isso. Então, na verdade, ele não tem um prazo de validade determinado. A questão é que a gente, como caseiro, a gente não vai nunca conseguir pegar e analisar para saber a degradação de todos os elementos do lúpulo. A gente vai jogar na sorte. Mas um prazo de validade, a princípio, eu entendo que ele não tenha, né? Você não vai ter repetibilidade. Você não vai conseguir repetir. Agora, só para esclarecimento aí, não sei quanto tempo que ele estava falando de guardar, mas a gente está usando o lúpulo até hoje, 2017. Eu digo, o Brasil, a gente tem, se você for comprar em alguns fornecedores, o lúpulo é de 2017 que eles estão te vendendo. Sim, verdade. Acho que eu tenho aqui, inclusive. 2020 você não compra. Não, 2000, acho que eu tenho 2000. Se eu não me engano, eu tenho aqui de 2019. É o máximo. Acho que foi final de 2019. É o mais fresco do mundo que você vai conseguir. Exato. A não ser que você vá lá, que você tem um puta fornecedor e tudo mais. Mas a gente usa o lúpulo aqui 1 ano envelhecido, né? Botando entre aspas aqui. Porque tem um puta cuidado na cadeia toda, até onde eu sei.
não acompanho nossos Para a indústria fornecedores também é um todos. pouco mais complicado, né? Porque muitas vezes você compra aquela quantidade gigantesca de lúpulo e não usa aquele saco todo. A gente, É, normalmente, quando eu tento fazer uma cerveja, eu tento usar o saco inteiro, né? O máximo aham, possível para aproveitar o saco inteiro para não ter que guardar o lúpulo, né? E aquele saquinho, quando ele é fechado, ele tem um ambiente ali exatamente, né, perfeito, inerte, né? né? Onde ali a possibilidade de qualquer tipo de oxidação ali ferrou. Abriu, o oxigênio entrou, já era, né? Começa a brincar, o oxigênio começa a brincar ali dentro. É. Tem E esse assim, problema. novamente, não necessariamente é ruim essa oxidação, só que vai ser um produto que a gente não conhece, que a gente não vai conseguir É, repetir, disso que eu tô falando. provavelmente. A gente não tem como É. analisar isso. A Não gente não tem, sabe, a não gente tem. caseiro, a gente não tem como analisar isso, né? Uhum. Não, nem A eu. gente Eu não tô com a tem, é fabriqueta impossível. lá, não dá pra analisar. Mas eu digo assim, a indústria tem possibilidade. Você tem aí um laboratóriozinho. Hoje não, mas É. daqui a pouco você vai ter isso. Eu nunca vou ter um laboratório para análise disso. Né? O Aí caseiro eu analiso nunca pra vai ter um você. laboratório para análise disso. Hum? Aí eu analiso pra você, a gente analisa pra galera. O dia que eu Aí, tiver garoto, isso aí a gente aí, a conversa, aí a casa tá gente aberta. conversa. Show. Oh, show de bola. Então, deixa eu te falar. Então, a gente já falou agora sobre a parte, né, da lupulagem, né, durante o processo de mostura, né? O outro ponto que é interessante também falar, por exemplo, é a questão. Ih, rapaz, peraí. Acho que deu um pico de luz aqui. É... Uma coisa interessante que a gente falar também seria a utilização do no-chill, né? Muita gente aqui, muito Uhum. caseiro, ele tem muito problema de no-chill, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazer o teu cálculo lá da lupulagem, muita gente às vezes, vou fazer no chill, e não calcula, né, o tempo de resfriamento, entendeu? Então seria Uhum. interessante também a gente falar um pouco sobre, porque toda vez que a gente fala de no chill, você tem que lembrar que muitas vezes o maior afetado isso é a isomerização do lúpulo, Uhum. né? Porque ele tem mais tempo, na verdade você está dando mais tempo para isomerizar. Então seria interessante falar, por exemplo, qual é a temperatura que ele para a isomerização, né? Eu sei que na curva de isomerização, né, você tem um máximo lá que é os 100 graus, e ele vai caindo até parar a isomerização, que é uma temperatura X. Então seria interessante Uhum. falar sobre isso também, a parte do no-chill, né? Que muita gente usa aqui. Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho que fazer no-chill. Eu não tenho como fazer nenhum processo de Resfriar, né? resfriamento, a não ser jogar gelo na cerveja. Que às vezes eu faço isso. Aham. Às vezes eu pego a cerveja, calculo 5 Gelo litros a filtrado, menos, né? congelo água mineral, aquele galão de 5 litros, corto e jogo aquela pedra de 5 quilos no mosto quente. Aí eu faço só o suficiente para parar a isomerização. Então eu gostaria de falar, que você falasse um pouco mais sobre isso. Ô, Antônio, assim, admito que não é um assunto que eu tenho muito conhecimento, porque eu Uhum. sempre fui cri-cri com essa parada, assim. Eu sempre tentei dar a resfriada. Mas eu vou dar um exemplo mais vivo impossível. Ontem à noite acabou a luz da fábrica. Eu Eita. tava com 400 litros de mosto e acabou a luz, eu não tinha como transferir pro fermentador, né? Foi o segundo batch. Fiz o Whirlpool e deixei para transferir hoje de manhã. Acordei 5:30 da manhã e transferi. Então, de certa forma, aí eu resfriei, né? Tava a 60 graus mais ou menos, desceu de 100 para 60 graus aí num período de 5 horas. Então eu fiz um no-chill. Eu espero que tenha um amargor maior, né? Se eu calculei 20 BU, talvez tenha 23, 24, não tenho muita noção. Talvez o Beer Uhum. Smith até possa ajudar a gente. O que eu tenho No Bitcoin certeza, você tem como calcular isso, né? Que na verdade, se eu mesmo não me engano, a no-chill, desvalorização. Hã? mesmo Não, no-chill, você tem porque eu como sei que ele calcular. faz Tem Whirlpool. uma forma de você calcular isso lá no Smith. É, Eu sei o que tem, eu Whirlpool, sei que tem. o Whirlpool É, eu você uso coloca o a Beer parte de Smith. lá e ela coloca um tempo a mais. Porque eu sei que é o seguinte, eu sei que a desvalorização ela acontece, se não me engano, até 80 graus, né? Abaixo de 80 graus, a Ah, desvalorização já é mínima. 80 não, perdão, 70 entendi. graus. Se não me Aham, engano, a desvalorização ela vai correr até 70 graus, né? Então ela vai fazer o gráfico lá, começa a decair. Né? Quando chega aqui a 70 graus aqui, a desvalorização ela basicamente é quase nula. Então, o teu uhum, trabalho é baixar aqui a 70. Baixou de 70 aham, na teoria, né, você não tem isomerização aham, mais, você para ali. Então, o lúpulo entendi. não é que ele vai ficar inerte, mas o que ele vai gerar na cerveja não vai fazer tanta diferença porque é É muito pequeno, é irrisório, muito né? mínimo. Né? Então, assim, meu trabalho Entendi. sempre é baixar disso. Baixei de 70 graus, Uhum, tá bom. Que aí eu sei que não vai estar mais ou menos o que eu tinha calculado lá do meu IBU.
né? Eu uso muito isso. É. A gente tem uma pergunta aqui agora, isso é interessante. Para a técnica do First Word Hopping, temos que manter espuma e proteína que se formam no início da fervura? Sabe aquela lamazinha que começa a formar no início da fervura? Sei. Muita gente Aham. tira. Eu sou um que tiro aquilo. Aham. Fico lá com o Tá. funilzinho tirando aquilo ali. Você acha que aquilo se mantém, aquilo faz alguma diferença para a técnica de lupulagem ou não? Aquela proteínazinha que se forma no início da fervura. Você acha que a Sierra Nevada, com uma panela de 10 mil litros, tem alguém lá com o Shinoi tirando? Sei lá, maluco. Não tem, não tem. Então não faz tanta diferença, né? Eu acho que faz diferença para a questão de boil over. Eu acho que aquilo ali Uhum. cria uma camada que impede a fervura, cria pressão dentro do mosto, e aí, consequentemente, quando pega pressão, você conhece já, né? Todo mundo já Sim, passou tá. por um Eu boil tiro over. aquilo porque eu fico revoltado que quando você joga lúpulo ali no Festival Shopping, ele fica Aham, agarrado daquela proteína, ele se agarra nas panelas. E eu fico entendi. revoltado com aquele lúpulo que fica agarrado nas panelas. Pô, Não, cara, eu paguei por esse lúpulo. Nesse aspecto aí, sim. Sim, você perde, com certeza. Se o lúpulo ficar agarrado ali, ele não vai isomerizar. Então. Mas isso daí é porque subiu um boil over já, né, ô Antônio? Uhum. Porque no geral, ele, mesmo que tenha essa proteína, ele fica ali no grau, ele não chega a subir para a panela. Sim. Então, assim, se for para onde você está comentando aí, faz uma diferença absurda. Mas Uhum. eu acho que é mais para prevenir o boil over do que efetivamente para diferença na questão da lupulagem. Não, sim, sim, sim. Na verdade, não faz tanta diferença. Na verdade é essa, né? Entendo que para uma Ah, industrial, até para a gente mesmo, até é bom dar uma mexidinha ali quando tu perceber que está começando, dar aquela mexidinha para quebrar isso, mesmo aquela camada inicial, é interessante isso, fazer. Tem uma certo. pergunta, deixa eu só pegar aqui. Cadê? Ele subiu aqui. Depois que faz o whirlpool, quanto tempo ainda extrai o amargor? Né? Tem essa pergunta. Só vou repetir ela. Depois que faz o whirlpool, quanto tempo ainda extrai amargor? É da artesanal da hora. Eu acho Ele quer que saber, não é por quanto exemplo, depois do tempo, né? whirlpool. É É, temperatura. eu acho que Temperatura. varia, né? Depende do tempo de queda de É, temperatura dele, né? isso aí. Vai Outra ter coisa, extração, mas vai depender muito daquela curvinha que eu falei, né? Até uma temperatura onde se para a isomerização. Acho que é mais ou menos outros isso. Deixa eu ver se tem parâmetros mais alguma. que são outros parâmetros, Uhum, completando aí a resposta, outros parâmetros interessantes de você analisar. Cerveja com a gravidade maior, né, as high gravity, uhum, você tem uma dificuldade maior de conseguir isomerização, porque você não consegue diluir o alfa-ácido. Cerveja que já foi muito lúpulo, você vai ter uma dificuldade maior de conseguir extração também. Então, não uhum, depende exatamente de quanto tempo você está fazendo aquilo dali, sabe? É mais a temperatura, a gravidade, a quantidade de lúpulo que já tem diluído ali, questão de saturação e não de tempo propriamente uhum. dito. Né? Apesar do tempo ser Entendi. mais uma variável que você tem que levar em consideração. Como é que é? O tempo também ser mais Interessante uma a pergunta aqui do JJRSEG, né? Ah, Que a gente estava comentando que a isomerização ela acontece, né, na teoria, até 70 graus. uhum, Aí ele está perguntando aqui uma brincadeira que é o seguinte. Então, do dry hop, que eu acho que é o assunto que a gente vai começar a iniciar agora. A gente já falou da mostura, né? Do todo passo aham. mostura, agora seria o dry hopping. Né? Se existe isomerização no dry hopping. Não. Amargor é outra coisa. Isomerização, definitivamente não. Beleza, então a gente sabe que durante o dry hopping a gente não adiciona, inclusive há teorias que pode diminuir o amargor, né? Sim, Eu já sim. li algumas coisas sobre isso. Então, a gente, Aham, uma coisa que a gente vai falar agora seria sobre a parte toda do dry hopping, né? aham. Que, com o advento das New England que tem por aí, né? E o nego gosta desse negócio de dry hopping. Tem dry hopping, double dry hopping, triple dry hopping, né? Agora o nego faz de tudo com dry hopping. Então é Eu um sou ponto fã, agora eu para a sou gente começar fã. a falar, entendeu? Sobre a técnica do dry hopping, o porquê do dry hopping. Então vou deixar contigo um pouco agora. O...
Mas tem alguma pergunta específica que o rapaz fez aí? Não, a gente vai começar a falar agora, porque esse JJ, como é que é? JJ, ele falou assim agora, porque se eu deixar muito tempo o lúpulo no balde, rola amargor também. Sim, mas aí é diferente, né? Amargor, um monte de coisa pode trazer amargor. Café é amargo e não tem isoalfácido. Então, Uhum. assim, É. o isomerização isoalfa-ácido, não. Não vai Não, porque ocorrer só em alta temperatura. só em alta temperatura que vai ocorrer a isomerização. Agora, você tem outras substâncias no lúpulo que podem trazer amargor também. O beta-ácido, por Uhum. exemplo, é uma substância que é solúvel, ou seja, Em água. em água. Em água. Uhum. Então, o lúpulo velho, que vai ter mais beta-ácido, ele talvez possa trazer um pouco mais de amargor. Se Então, tiver de alguma repente, pode ser o resina, problema dele. Ele está com um lúpulo bem velho, né, com alto índice de beta-ácido, e isso pode estar gerando esse amargor para ele. Pode ser é a uma questão possibilidade, que ele passou. pode ser isso daí. Show. E tem outras teorias, tem resinas também que são solúveis, que não Uhum. são o isoalfácido. O alfácido, ele é diluído, só que ele tem um amargor infinitamente menor, né, do que o isoalfácido. Uhum. Arriscando falar besteira, tá? Vale a pena o pessoal conferir depois em literatura. Eu acho que é 9 vezes menor o alfa-ácido do que o isoalfa-ácido. Mas Uhum. você consegue uma pequena diluição. Então, se botar um caminhão de lúpulo, tu vai conseguir um pouco de alfa-ácido diluído. Isso daí pode trazer amargor também. É mais uma possibilidade aí. O cara fazendo um dry hop muito grosseiro, ele tá com alfa-ácido contribuindo com algum amargor. Não é o isoalfácido, nunca. Nesse Entendi. caso, não é. Entendi. Então, aí um dos pontos que a gente pode falar agora também seria realmente sobre o dry hop mesmo, por exemplo, quantidade de lúpulo, uma coisa que a gente fala, que é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 20 gramas de lúpulo por litro, temperatura ideal, que isso é uma dúvida muito grande da galera. Tem gente que fala que é qualquer coisa na casa de 19 graus, tem muita gente que fala na casa entre 20 e 25 graus, né? Então, seria interessante agora falar mesmo sobre a técnica, o porquê do dry hopping. Uhum. A ideia do dry hop é você pegar só o óleo essencial, né? Como você não vai ter calor, você não vai volatilizar esses óleos. Eles vão ficar todos concentrados na cerveja. Temperatura, novamente, esse livro aí que você está lendo, que eu estou aqui também, que de vez em quando eu venho para dar uma visitada, ele mesmo te confunde mais ainda. Então, não existe uma resposta certa. O que dá certo, você repete. Você quer fazer a mesma cerveja? Você fez a 10 graus? Cara, continua fazendo a 10 graus. Você fez a 20? Continua fazendo a 20. Coisas interessantes de se destacar que acho que são fatos. Temperatura mais alta, você vai conseguir uma solubilização mais rápida. Uhum. Se você fizer a O livro 20 ele fala graus, entre 20 e 25. muita gente faz a 20, 25 lá fora, né? Que o livro é gringo. Então ele se baseia na Uhum. Sierra Nevada, Blind Pig. Ele fala muito Sierra Nevada. Sierra Nevada é referência máxima, né? De lúpulo, torpedo. Tem infinitas técnicas. E ainda tem isso, né, Antônio? Você vai extrair Uhum. sob pressão, você vai jogar o pellet direto, você vai fazer um hop bomb, um cyclone. E tudo isso varia, né? São infinitas técnicas de dry hopping. A gente está Sim. falando aqui acho que para caseiro, para indústria pequena, que é abrir lá em cima e tacar o pallet, né? Uhum. Mas acho que não existe alguma coisa certa. Acho que quanto maior a temperatura, mais rápida vai ser a extração, tanto de óleo quanto da matéria verde. Então, se você fizer um dry hopping a 20 graus, purga, troca de balde, porque depois de um tempo você vai começar a ter aquele aroma verde que não é agradável, sabe? Sim, sim. Começa a remeter mais a granilho, né? Isso, isso. Agora, o Guilherme falando, não sei se existe alguma literatura que acompanha isso. Eu acho que estando quente com atividade de levedura, beleza, rola biotransformação, que é um assunto, mas eu acho que você pode acabar perdendo muita coisa também, porque a levedura ela vai ficar tipo uma esponja, ela vai pegar tudo que está rolando ali em volta dela. E pode levar para o fundo. Uhum. Você pode até diminuir o amargor eventualmente, dependendo do momento que você coloca, enfim. Eu tenho feito o dry hopping aqui, acabou, fiz uma de acetil rest. Acabou minha cerveja, eu abro frio e taco o dry hop. Então,
ela vai descendo, eu faço o dinâmico, né, o dry hopping dinâmico. Uhum. Conforme ele vai descendo a temperatura, já está com dry hop, eu jogo o CO2 por baixo, dou mais uma levantada, nesse momento a temperatura já está fria, e aí eu tiro de vez. Então eu faço dry hopping aí a 20, 21 graus, 22, e aí Uhum. já descendo para zero, já descendo para 2 graus, Pô, alguma. legal, faz o cold crash a partir Isso dali, né? a Brewlab tem feito assim, aí conforme vai descendo a temperatura, vai solubilizando e tal. E uma outra coisa que eu acho legal de falar, que não sei se existe também alguma comprovação, mas o nosso antigo responsável técnico é nerd, assim, infinito. Thiago Ribeiro, fica até um abraço aí se ele estiver vendo a gente. Ele tem uma teoria que eu compartilho atualmente, sem nada de teste. Cada temperatura você vai ter facilidade para extrair um tipo de óleo. Então, se você fizer a 20 graus, você vai ter facilidade de extrair sei lá, um ginalol. Se você fizer a 10, vai ser o linalol. Mas isso é coisa nossa, assim. Até, se alguém souber algum estudo, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar aí, vai ser legal, porque é totalmente Uhum. chutômetro. Mas vindo do Thiago é uma coisa que eu acredito, que o moleque é fera mesmo, assim, sabe? Pô, legal. Aí, Aí como você falou desde o início, né? O lúpulo ainda é um mistério. Então, qualquer teoria, se ela for comprovada, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. com Rapaz, eu tive certeza. também uma Aham. puxada de orelha aqui do pessoal, é que a gente começou o papo sem te apresentar. Então, vou inverter um pouco isso, né? É, Show. aqui, que a gente está falando aqui com o Guilherme, ele é um dos sócios e mestre cervejeiro da Brewlab, né? Então, estou fazendo essa apresentação agora, que eu demorei um pouquinho, né? É a minha primeira live que eu faço na vida, tá? Pô, Então, legal, aqui eu legal. estou meio atropelando as coisas aqui, Eu sou como eu estou juvenil também, tamo aprendendo, junto. aqui, né? Aquela forma, eu estou construindo um navio, o navio navegando. Show. Eu também Então, é a fiz minha duas, primeira live três. aqui, eu tô... Esse negócio aqui, me jogaram essa bomba na mão e tive que segurar ela aqui agora. Não, Entendeu? mas tá tranquilo. Galera, vocês têm mais alguma pergunta? Você tem mais algum assunto que vocês queiram tratar? Ô, Antônio, deixa eu só fazer uma correção na sua apresentação aí. Opa, pode falar. Eu não sou o mestre cervejeiro, não. Eu, infelizmente, virei o administrador da empresa. Ah, vai ter mestre também. Não, Tem mas esse mestre daí também. é o Fernando Cabaleiro, tem que dar os créditos pra ele também, que quem se fode mesmo lá no dia a dia é ele, tá ligado? Eu Ah, dei minha legal. humilde Então, um abraço opinião, para ele. provo a cerveja e tal, mas meu papel hoje em dia acabou virando, infelizmente, acabou virando mais administrativo do que, de fato, cervejeiro, sabe? Sinto Ah, muita legal, falta, legal. inclusive. Pô, até imagino. Então, a gente É. tem mais uma pergunta aí, né, do Rodolfo. Quanto tempo ideal de dry hop e momento ideal para começar? Isso é interessante, né? Quando que você começa efetivamente a fazer dry hop? Pode ser Uhum, durante a fermentação, no final da fermentação, faz transfega, não faz transfega? uhum. Ó, transfega eu hoje em dia não tenho, tá bastante tempo que eu não tenho feito. Quando eu era caseiro eu não fazia não, admito. Eu deixava aí uns 7 dias, transferia de balde, deixava descer mais um pouco assim, vida que segue, mas não tinha um costume de fazer não. Hoje em dia, na Brewlab, como é que a gente faz? Dry hopping, desceu o frio. 2 dias já desceu o frio. CO2 por baixo, levantou tudo de novo. Mais 2 dias, começo a purgar. Vou purgando devagarzinho até não ter mais nada. Esse processo todo, bota aí que dá quase 10 dias. Lógico que no final tem muito pouco lúpulo já, né? Bota que 7 dias saiu grosso já. E aí vai purgando Uhum. devagarzinho e tudo mais. Pode repetir a pergunta? Acho que eu me perdi, tá faltando alguma coisa resposta. Então, a pergunta é: qual o tempo ideal de dry hopping, né? Quanto tempo Tá, é o ideal do dry hopping, né? E o momento o ideal para momento. começar? Tá. Ah, Então vamos lá. Em New England, a gente tem feito final de fermentação, faltando 2 pratos, 1,5 prato para terminar, a gente faz o primeiro dry hop pela tal biotransformação, que dizem que uhum, ajuda com turbidez, que ajuda com corpo, com juice, que ele traz uns sabores, aromas diferentes e tal. Então, em New uhum, England, a gente faz a primeira
terminando a fermentação, e aí ainda não subi pro diacetil, aí subo pro diacetil e aí desce. E aí faço a segunda, quando já acabou, tá em diacetil, consumiu todo o extrato, eu faço a segunda e faço a técnica que eu falei de abrir o frio. Se eu tô fazendo uma West Coast, uma Session IPA, eu faço só na parada de diacetil. Já não tenho mais extrato, vou com todo o cuidado do mundo, CO2, papapá, jogo, abro frio e deixo descer. Em ambas, nas duas, deu 2 dias, eu jogo por baixo CO2 para dar aquela remexe-mexe e vou purgando devagarzinho. A gente tem feito assim, fica em contato intenso entre 7 e 10 dias. Não passa muito disso. E aí eu tento envasar assim que der. O mais rápido possível depois disso daí. Pô, legal, legal. Em média, uma New England que vocês fazem, hein? Qual é a média de lúpulo no dry hopping, né? Quantas gramas por litro, em média, vocês usam aí? A última que a gente fez foi a Zaka Storm. É a base da Hazy Base. A Hazy Base a gente fazia 4 e 4, né? A Zaka Storm a gente faz mais uma de 4 gramas por litro, né? Só para ficar claro para o pessoal. A gente fazia 4 gramas por litro na bio, transformação, 4 gramas por litro no diacetil, e aí já lá embaixo, descendo frio mesmo, mais 4 gramas por litro, no caso da Zaka Storm, só do Azaka, né? É mais um que a gente faz. Então é um triplo dry hopping que a gente faz. São 12 gramas por litro. E no Whirlpool, se eu não me engano, mais 8. Entendi. Eu acho que legal, qualquer coisa... Uma boa quantidade. Para a cerveja toda, alguma coisa entre 12 e 20, eu acho que já super atende, sabe? Para uma New England. Que mais que isso, eu acho que você está perdendo dinheiro. Porque você tem uma baita de uma perda por causa de matéria verde, mesmo com filtro. Centrífuga não, centrífuga é a coisa mais linda do mundo, mas pô, é um investimento assim, fora da minha escala, fora da escala da maior parte das pessoas. Então acho que se você se ater no dry hopping entre 8 e 12, você vai ter um baita resultado já. Mais que isso, você está perdendo muita matéria verde, não sei o quanto que compensa. Então, tem mais uma pergunta do Fernando aí, que ele diz: a purga durante esses 10 dias é junto com a lama, certo? Se positivo, dá para reaproveitar a lama? Ele diz, só para tentar melhorar a pergunta, né? Ele diz que quando você faz o dry hopping, né, o lúpulo vai misturar a lama, né? Se quando você faz a purga, se aquela lama pode ser reaproveitada. Eu não recomendo, não. Há uma West Coast, por exemplo, que eu faço lúpulo quando já está lá no diacetil, já tem lúpulo lá embaixo, fermento lá embaixo. Então eu purgo o fermento no diacetil, jogo e aí desce. Então, assim, no caso o S05 que eu costumo usar, dá para reaproveitar. Agora, o Vermont, o Juice, blá blá blá, não dá. Se quiser, não. Se quiser fazer a gente está começando a fazer isso aqui. A gente está reservando um pouco da levedura antes de inocular e a gente está propagando ela. Não fizemos nenhuma cerveja dessa forma ainda, mas é uma forma de tentar economizar, né? Mesmo em casa, separa um pouquinho do mosto, propaga e deixa para a próxima cerveja, porque não recomendo de forma alguma. Vai vir com matéria... Você já tirou o que você quer, né? Você já tirou o óleo essencial, então você vai jogar matéria verde, pode ter algum contaminante, o lúpulo não é estéril. Não acho legal, não acho legal. Pô, legal. Então, galera, tem alguma pergunta aí? Se tiver, a gente está faltando agora, acho que uns 9 minutinhos para encerrar, né? Quem Alguém quiser tem mais alguma também pergunta? pode mandar mensagem lá no direct da cervejaria, que eu demoro para responder. Isso, você pode aí só procurar Briolab. Como é que é? Briolab Cervejas Artesanais, não é isso? Eu acho que Cervejaria Briolab. Cervejaria Briolab, né? Cervejaria Perfeito. Briolab, Pode mandar Isso, Cervejaria Briolab, eu estou vendo aqui. Show. Vou ter um maior prazer em responder, às vezes eu demoro, mas vou tentar, quando eu parar, eu vou responder da forma correta possível. Isso daí a galera pode ficar tranquila. E eu vou esperar também essa pitomba dessa pandemia passar para a gente fazer uma visita lá, né?
E aí, a gente tem uma cervejinha, inclusive, para fazer E lá, tem uma né? cerveja para fazer também, né? Tem É, a não que a gente esqueci não. ganhou né, por infelicidade agora, foi uma perda tremenda que a gente teve agora, que foi a fábrica Nomad, né? Então vamos homenageá-la dessa forma, né? Vamos. A fábrica não é nômade? A gente pode continuar rodando Então com ela. pronto. A gente roda com ela. Vai ser Vou, a cerveja final, vou te né, para a gente confessar uma coisa homenagear a aqui, nossa. Antônio. Hum, Arriscado até a arrumar inimizades. Brincadeira, não chega a hum, isso não. Mas, pô, o Fernando é um cara extremamente querido sim, e, cara, a Fábrica Nômade era o bar, pra mim, mais maneiro, que eu mais me identificava da cidade. Eu tava só sonhando, esperando o dia que eles iam abrir a fábrica lá. Cozinha fenomenal, várias sim, bebidas, jazz. Eu acho que é uma perda, assim, como inúmeras outras, né, que a gente tem enfrentado, Histeria, sim, vários. Histeria. que, é, que era um templo cervejeiro da cidade do Rio de Janeiro também, assim, uma Uhum. referência máxima que eu tinha. Mas assim, a Fábrica Nômade é um carinho enorme que eu tenho, tanto pelo Ah, isso Fernando todos quanto nós pelo aqui, né? espaço. Ainda mais vocês que estão aí perto, né? Eu tinha uma certa Era uma das nossas dificuldade, duas né? casas, né? A gente tinha duas E casas aqui, basicamente, que era ali no Fábrica Nômade e também no Serpentina. o Serpentina, a Não é? história Então, foi continua uma firme e perda. forte, o Rafa. Mas vamos ver assim, o que a gente vai ter dentro do mercado cervejeiro aí com essa crise. Deixar mensagem pra galera aí também, vou até momento merchan, galera, pá, comprem Brewlab, Fique à estamos entregando vontade. pro Rio. Mas mais que isso, sabe, tem uma porrada de cervejaria boa, tem um monte de amigo meu que tá fazendo delivery agora. Então, quem puder, pede um, dois growler. A galera não tem noção de como isso vai ajudar a gente Sim. psicologicamente, de tipo, pô, a galera tá pedindo, a galera tá ajudando, quanto financeiramente, porque as contas continuam chegando e a gente precisa Isso não tem dessa jeito. galera aí. A galera que bebe artesanal, quer cervejeira caseira, que é a galera da confraria, tem certeza que o pessoal tá apoiando, mas esse é o momento de apoiar, galera. Esse é o momento de Isso aí. beber, tomar porre e ainda fazer o bem, Mostrar a porque força que nós cervejeiros temos para ajudar a nós mesmos, né? isso aí, cara, Lembrando porque que, vai por ser mais que a gente sofrido. produza a nossa própria cerveja, a gente bebe mais a cerveja dos amigos, né? Não digo só de panela, os amigos, porque Aham, muita gente saiu da panela para virar, né, empresário do meio da cerveja, que seja bar, que seja fábrica, sim. né? São os amigos também. Então, todo mundo é amigo. Como eu sempre digo, cara, é uma família gigantesca cervejeira que tem aqui no Rio de Janeiro. Então é realmente É importante uma que todo baita mundo possa comunidade que a ajudar. gente tem. Isso Então aí. fica aí Guilherme, esse momento, essa reflexão pra galera. Beba local, compra artesanal. isso aí. Guilherme, muito obrigado pela tua participação, tá, cara? A Tamo gente fica junto, muito cara. feliz aí de você estar dando essa palestra pra gente, né? Falar sobre o que eu digo que é a alma da cerveja, que é o lúpulo, Uhum. né? Brigadão mesmo, tá, cara? Brigadão Tamo na mesmo pela área, sua tamo na participação. área. Precisando, quisendo fazer um outro bate-papo aí, malte, lúpulo, levedura, água, A totalmente à gente vai marcar uma disposição. coisa aí dessa. A gente vai marcar E a uma galera que também. Mas de ficou com novo. dúvida, só mandar um direct. Tamo na área. Não tem erro não. Fechou então. Galera, Valeu. boa noite. Boa Abraço noite, para todos, pessoal. tá? Tudo de Até bom. breve. Valeu.